Boa noite a todas e todos. Nós estamos reunidos aqui para um programa, uma roda de conversa, que nós intitulamos Mulheres Negras, Latinas e Caribenhas, um olhar sobre o trabalho doméstico em tempos de pandemia. Essa é uma iniciativa da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores, e dentro da Frente Ampla nós representamos o GT5. É um grupo de trabalho voltado para discussão, contribuições e colaborações acerca das desigualdades sociais em saúde do trabalhador. E a Frente Ampla, para quem não conhece, não é, eventualmente, é um movimento estratégico de natureza multi-institucional, com muitas vozes, muito plural, não é? Mas o que nos unifica é a defesa intransigente da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Esse movimento, a Frente Ampla, tem sido coordenada pelo professor René Mendes, e neste movimento em permanente desenvolvimento, né, visa desenvolver e aperfeiçoar parcerias entre movimentos sociais, entidades de natureza sindical, instituições, grupos de trabalhos, grupos de estudo e pesquisa, voltados todos para a saúde de trabalhadoras e trabalhadores. Então, é em função dessa nossa é, dessa nossa iniciativa, né, de estarmos todos nessa frente, nós organizamos esse momento, essa roda de conversa, para a qual nós temos uma convidada, que é a Milka Martins. Ela é do Sindoméstico da Bahia, e nós, no grupo 5, nós elegemos essa categoria, né, da qual Milka é parte, é uma grande liderança, porque nós pensamos nas categorias profissionais muito atingidas no momento atual, nessa grande crise pela qual estamos passando. Então, internamente ao grupo, nós tivemos algumas discussões e debates e elegemos uma categoria que tem sido emblemática no sentido dos grandes desafios, né? E das resistências que essas mulheres, é uma categoria majoritariamente feminina, não é? Há autores que estimam em mais de 92% de mulheres compondo essa categoria. Então, é uma categoria que tem enfrentado muitas adversidades, né? Enfrentado situações de muito desafiadoras, né? E, além disso, ela marca muito profundamente, não é, a atuação e a resistência de mulheres. Então, por que nós elegemos a categoria das trabalhadoras domésticas para o 25 de julho e para o Julho Negro? Porque nós entendemos que a representação da Teresa Benguela é uma representação de mulheres na resistência, né? Então, quando a gente está homenageando ou a gente está celebrando, não exatamente a celebração, mas uma recordação e uma lembrança, a gente resgata o passado, não é, da resistência das mulheres no Quilombo, lideradas pela Teresa, não é, com estratégias importantes de defesa do Quilombo. A gente está trazendo, então, o passado para orientar nosso futuro. É um pouco assim que nós, do GT5, o GT5 dedicado às desigualdades em saúde do trabalhador, compreende o dia 25 de julho e o Julho Negro. Então, é o momento da gente marcar as desigualdades que estão tão contemporâneas, não é? Olhando para o passado para orientar as nossas ações para o futuro. Então, o GT5 ele tem como foco racismo, gênero, migrantes, a situação dos imigrantes, refugiados, pessoas com deficiência. E para falar disso, não é, um pouco falar dessa realidade e dos indicadores que nós já sabemos que são desvantajosos para as mulheres negras com relação à inserção no trabalho, não é, com relação à renda oferida, comparando com as mulheres brancas e com os homens. Esses indicadores que estão disponíveis, são muitos estudiosos, não é, se dedicando a isso. A gente trouxe, então, uma liderança, então, das mulheres, né? Eu gostaria de chamar a atenção que também, justificando a nossa escolha para esse dia,
Nós observamos resultados de estudos baseados na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD contínua, que revela que essa foi uma categoria brutalmente atingida no distanciamento social. Então, a restrição de postos de trabalho, a restrição da categoria em termos numéricos, né, perda do trabalho por essas mulheres, especialmente as mulheres com inserção informal, foi brutal. Então, no comecinho, no primeiro trimestre de 2020, já estimativas apontando redução de cerca de 736 mil trabalhadores domésticos, ou seja, redução desse número na categoria. Então, é por conta disso que nós, da Saúde do Trabalhador na Frente Ampla, convidamos uma pessoa que tem lidado, neste momento, né, com grande garra, né, na resistência. Ela vai trazer para nós, melhor que seja ela trazendo para nós exatamente o que vem acontecendo. Eu queria, já passando a palavra para a Milka, pedir para ela nos contar um pouco, fazer um resumo, claro, da sua história e como você chegou à militância no seu sindicato, para a gente começar. Eu sou Milka Martins, secretária-geral do Sindoméstico Bahia e diretora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD. Então, para nós, esse 25 de julho é mais uma data de luta e de resistência, onde a Organização das Trabalhadoras Domésticas no Brasil já são há mais de 80 anos, onde essas mulheres, como a grande dona Laudelina de Campos Melo, que começou a luta na década de 1930, e em 1936, a nossa grande mestra, Laudelina de Campos Melo, fundou a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas. Então, de lá para cá, essa luta cresceu no Brasil inteiro, né? Onde aqui na Bahia, em Salvador, foi fundado o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, em 13 de maio de 1990, com a Creuza Maria Oliveira, nossa presidente atual hoje, nossa grande referência, né, enquanto mulher negra, trabalhadora doméstica, e que começou essa luta através de uma escuta de um radinho, porque o rádio, ele é um parceiro nosso, né, nessa luta da informação. Então, de lá para cá, a Creuza viu um noticiário em um rádio falando sobre um grupo de trabalhadoras domésticas que se reunia sempre no segundo domingo de cada mês e no quarto domingo, né, onde esse grupo se reunia para trocar ideias, né, e começar também essa luta. Ou seja, de lá para cá, a gente vem se reunindo, né, enquanto o grupo, depois foi o sindicato, né, depois de muita luta, conseguimos fundar o grupo, depois o Sindoméstico, e hoje o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia completou 31 anos de luta e resistência. Então, nessa época, eu ainda era pequena, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, né, com a proposta, vim do interior, com a proposta de estudar, e chegando aqui eu fiquei dos 7 aos 12 anos com essa família, passando todo tipo de violência, do estupro até as violências psicológicas. Né? Consegui fugir dessa casa, retornei para o interior, né? E aí reconstruí minha vida junto com minha família até os 16 anos. Voltei para Salvador novamente para trabalhar como babá, né? Aí eu já estava com uma idade, né, de adolescente, mas já tinha um pouco da consciência de como me defender e voltei a trabalhar de novo como doméstica. Hoje me encontro com 52 anos de idade, trabalhei nessa casa dos 16 até os 18, mas sem carteira assinada, né? No final do mês, que a patroa ia lá no interior, eu conseguia viajar com ela, para ir ver minha mãe, meus irmãos. E de lá para cá, né, eu me tornei uma mulher aos 18.
Me casei com um rapaz, né? Tive um filho, hoje ele está com 33 anos, e continuei trabalhando e retornei, né, a construir minha família e continuei trabalhando na casa de família. Não entendia que o que eu fazia era um trabalho como qualquer outro, que eu era uma profissional, né, dentro desse mercado informal, mas eu não tinha compreensão do que eu ouvi o tempo todo, né, na casa dessas pessoas que eu passei, que eu era da família. Então, para mim, era normal lavar, passar, cozinhar, tomar conta de criança, cachorro, ou seja, fazer todo o serviço da casa e não ser remunerada, porque eu não tinha consciência, né, que eu era uma profissional. E aí, de lá para cá, eu tive minha residência, né, alugada, tive meu filho, vivi um bom tempo com esse rapaz, criei meu filho também no trabalho doméstico, deu estudo e continuei trabalhando como doméstica. Em 91, eu morava em um bairro aqui periférico que se chama Sussuarana. E aí uma amiga minha me falou, ela também era doméstica, me falou que estava tendo uma invasão, né, que hoje se chama ocupação, mas em 91 era invasão, onde algumas mulheres estavam vindo até esse bairro para invadir e construir a sua própria casa. Então, eu com o sonho de ter minha residência, vim morar aqui em Mata Escura, consegui o terreno debaixo de muita luta, construí meu barraco, vim morar, nessa época até o pai do meu filho me abandonou, porque ele disse que não ia morar em invasão, né, devido às violências que ele passou também com a primeira mulher, e aí seguimos, né, separados durante 7 meses, mas eu não deixei de lutar pela minha moradia. Depois de mais de 10 anos, que nós conseguimos, né, manter essas famílias aqui no bairro, eu conheci a Creuza Maria de Oliveira, né? Então, todos os dias eu saía entre 5h30, 5 horas para 5h30, eu tinha que deixar meu filho na creche, era uma creche comunitária que tinha aqui no bairro, para poder eu ir prestar o serviço em um outro bairro, né? Ou seja, na orla. E aí foi que a Creuza começou a observar, né? Ela veio morar aqui vizinha minha, e aí começou a observar minhas saídas, minha chegada, e aí se aproximou de mim e perguntou que tipo de serviço que eu fazia. Aí eu falei para ela, disse, eu trabalho em casa de família. Nessa casa, eu ainda recebia um valor, vamos supor, hoje, de meio salário mínimo, né, que é o que eu ajudava o meu esposo alimentar o filho, pagar a banca, a escola, que ele ficou um tempo na escola particular. E aí, de lá para cá, eu continuei minha luta, né? A Creuza percebeu, chegou, se aproximou de mim, e aí foi que eu vim conhecer o sindicato. Então, ela me perguntou, Milka, você já ouviu falar do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que existe? Esse é seu sindicato. Para mim foi um choque, porque eu não compreendi no momento, e eu também não tinha noção, né, que eu era uma trabalhadora. Aí foi que eu fui participar dessas reuniões que acontecem de março até dezembro no sindicato com ela, e de lá para cá ela não desistiu mais de mim. Logo no momento houve muita resistência, porque é o único domingo que eu tinha para ficar em casa, cuidar das coisas, né? Ver a família, às vezes viajar. Então não foi fácil para ela me levar até o sindicato e me conscientizar da importância do sindicato nas nossas vidas, porque nos transforma, nos dá formação, nos dá força para continuar a luta. Então, de lá para cá, eu comecei a participar com ela, todo segundo domingo do mês, de 2 às 5. Fiquei muito assustada quando eu cheguei no sindicato, porque tinha muita mulher preta, né? Eu sou uma negra de cor clara. Eu, na época, não me reconhecia como uma mulher negra, não tinha essa consciência racial, né? E aí fui participando
Cada reunião tinha um tema, né, voltado à violência contra a mulher, a segurança no local de trabalho, o direito trabalhista. Então, cada reunião, eu fui passando por essa formação, construindo o que eu a vida toda que eu era da família, mas no final do mês eu não tinha minha carteira assinada, eu não era remunerada, eu vivi essas violências na infância que até hoje me retratam, né, essas dores, porque fica na alma, a pele pode até casar, ela percebe, né, com as dores da violência que eu sofri. E aí, cá eu fui tomando os meus cursos, eu não sabia ler, não sabia escrever até os 25 anos de idade, participei de um projeto que o sindicato e a federação, né, em 2005, lançou, que foi o TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. Esse em 5 estados do Brasil, aonde eu aqui em Salvador, com mais 33 mulheres trabalhadoras domésticas, tomamos esse curso durante 1 ano e 3 meses. Esse curso foi um dos fatores principais para conscientizar, não só eu, como essas mulheres que tomou o curso, da importância, né, do conhecimento, da leitura, né, e aí cada era de segunda a sexta, curso à noite, e tinha vários. Então, a partir desse momento, eu fui me formando, fui me capacitando, aprendi a fazer meu nome, fui para a escola, né? Entender o que foi negado naquela época e por que eu na época, com 25 anos, não sabia ainda nem ler nem escrever. Quanto a esse racismo perverso, porque a minha vida toda foi no trabalho doméstico. E para brancos, doutores, advogado, juiz, promotor, informada. Eu é que estava desinformada. Então, o sindicato, ele transformou a minha vida, assim como algumas outras companheiras na época desse curso. Foi que eu vim compreender o que era raça, gênero, né, classe, o porquê que a gente, povo negro, principalmente as mulheres negras, que no Brasil, dizem aí as pesquisas que somos em 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Mas nós sabemos que somos muito mais do que 8 milhões de trabalhadoras domésticas, porque só no bairro que eu moro aqui é um bairro populoso, e a maioria dessas mulheres, essas entrevistas não chegou até nós, né, para nos ouvir. E faz essas pesquisas por cima, e a gente sabe que é muito mais do que 8 milhões. Então, para a gente entender a luta da Laudelina, que começou lá em 1930, né? Em 1936, que fundou essa luta dos sindicatos, hoje nós temos sindicato em todos os estados, né? Fazendo e dando continuidade a essa luta tão árdua, né, e difícil, da valorização, porque na maioria desse trabalho, a gente sabe que a maioria são mulheres negras, chefe de família, com a escolaridade baixa, né? Sem esse conhecimento da importância do sindicato nas nossas vidas, porque quando eu digo patrão, eu sou uma sócia do sindicato, eles expulsam logo, não quero, né? Porque esse povo de sindicato é para fazer zoada, né? E comer dinheiro, e a gente sabe que o sindicato não é isso. O sindicato está lá para defender a trabalhadora, da conscientização da importância, né, da gente se ver enquanto classe trabalhadora. E dentro do trabalho doméstico, a gente sofre vários tipos de violência, né? Uma violência desumana, aonde hoje a gente ainda percebe o quanto essas violências que a gente sofre na infância ainda reflete na nossa vida adulta. Milka, eu acho que estamos todos aqui querendo ouvir várias questões que você tem trazido. Não sei se a Liana, eu entendi que a Liana talvez queira pontuar ou trazer uma outra questão para você incorporar na sua fala, e depois o Andy também. O que você pode conduzir, Liana? Sim?
Acho que nessa mesma linha que a Milka está nos trazendo, né, nesse relato dela. Milka, eu acho que você trouxe uma história valorosa, né, de luta e de muita força, né, de muita dedicação, de muita resistência e que se sobressai aí, pelo que eu entendi, a força da mulher negra, né? Então a gente pode dizer hoje que o movimento das trabalhadoras domésticas é um movimento da mulher negra brasileira, né? E eu queria que você colocasse um pouco, né, que conquistas foram essas, né, que as mulheres negras conseguiram ao longo desse tempo. Acho que você podia contar um pouquinho dessas conquistas para nós. Eu até esqueci de, na abertura aí, agradecer a todas aí, todos, né, que fizeram o convite, que para nós é muito importante, que é assim que a gente constrói a luta. É tendo os apoios, as parcerias, e para a gente é muito importante esse momento, não só dentro desse 25 de julho, que é uma data simbólica de luta, mas o sindicato ele vem e a federação fazendo essa mobilização, né, dentro desse segmento do trabalho doméstico, porque o nosso sindicato e a federação ele tem um grande diferencial dentro desse segmento que o sindicato, né, é o papel do sindicato, que é de fazer a formação política, né, tá buscando os movimentos sociais, onde a gente vem buscando apoio, porque a gente não chega só em lugar nenhum, e a importância, né, da gente estar organizada e com parcerias. Trazendo esse histórico tão perverso que a gente sofre ainda hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, né, em especial no Brasil, com a nossa categoria, é o que a mídia hoje está trazendo, e a gente já vem há mais de 80 anos denunciando. E por que isso? Porque só nós é que sabemos o quanto a gente sofre na casa desse povo, né, as trabalhadoras domésticas. O primeiro caso que aconteceu no Brasil, contaminação pelo Covid, foi com uma mulher negra, idosa, né, e trabalhadora doméstica, aonde essa patroa veio do exterior, contaminou essa trabalhadora, e a trabalhadora foi a óbito, e aí se espalhou aí pelo Brasil. Então, falar nesse momento, o que a gente já vem denunciando, esses direitos humanos, dentro hoje do século XXI, a gente está tendo muitas percas, porque a gente conquistou o direito da carteira assinada desde 1972, e hoje, no Brasil, a maioria dessas mulheres ainda trabalha sem essa carteira assinada. No meu tempo, nunca existiu diarista, era o contrário, a gente ficava na casa do patrão. Praticamente a gente morava, né, na casa do patrão, a gente não tinha uma carga horária definida. Aquelas poucas que conseguia assinar a carteira, no final das contas, quando ela saía, ela ia ver, né, o INSS ou por alguma questão de saúde, essa carteira estava assinada há 10, 15, 20, 40 anos, e eles não pagavam o INSS, ou seja, não dava segurança nenhuma. Então, como é que a gente vem avançando? A gente vem avançando, buscando apoio das organizações nacional e internacional, como a OIT, né? Aqui no Brasil, a gente tem a federação que vem travando uma luta diária, constante, para que essas trabalhadoras ela tenha a garantia do que a gente já tinha, que era da carteira assinada, entregue com 48 horas, direito a férias, 13º, e 1 terço de férias e folga aos domingos. E vocês viram falar muito da PEC, né? A PEC das trabalhadoras domésticas. Foi mais um avanço aí dentro do governo da nossa grande presidenta Dilma Rousseff e o nosso grande presidente Lula. Foi aonde nós conseguimos dar mais um avanço, porque assim, a luta ela vem sendo travada há mais de 80 anos, mas a gente dá passos a passo de conquista através dessa persistência, da resistência, para que essas trabalhadoras
seja reconhecida enquanto classe trabalhadora, né? E aí, no governo de Lula e Dilma, foi que a gente veio dar uma avançada que veio das trabalhadoras domésticas, aonde a gente conseguiu avançar dentro do direito que faltava como FGTS, seguro-desemprego, salário-família, carga horária definida em 44 horas, né? Se trabalhar, passou as 8 horas trabalhadas, as horas extras, se eu durmo no local de trabalho, o adicional noturno e o salário-família. Então, para nós, até manter o que a gente já tinha, e chegando agora o Covid em 2020, para nós foi mais uma rasteira, porque assim, a maioria dos sindicatos nossos, ele não tem um imposto sindical, assim como os outros trabalhadores que têm o imposto sindical, que tem todo aquele processo de garantia de direito, e aonde esses sindicatos, eles têm, né, recebe esses valores de cada trabalhador e mantém o sindicato. Nosso sindicato, a maior parte dos sindicatos das trabalhadoras domésticas, a gente vive de projeto, a gente vive de rifa, feijoada, encontros que a gente faz, vende alguns doces, algumas tortas, para manter o sindicato aberto. O nosso sindicato, ele não tem o desconto em folha. Então, como é que a gente faz para conseguir que essas trabalhadoras vá até o sindicato se associar e tomar posse do que é delas, né? Assim como eu cheguei no sindicato que eu não entendia o que é que estava acontecendo, a gente hoje, até para conseguir levar essas mulheres para dentro do sindicato, fica difícil. Hoje, com a perca do emprego, né, a gente, ou bem você come, ou bem eu vou lá o domingo, né? Vou gastar transporte, porque a maior parte mora nos grandes bairros periféricos e distantes do centro, que é onde fica a nossa comunidade muito grande, que é de mobilizar a categoria, porque cada dia nós estamos em uma casa, ou seja, em um bairro diferente. Meu Deus. E aí, para nós, é complicado. A gente tem um boletim informativo, que a gente roda esse boletim de 3 em 3 meses, com as informações, mobilizando a categoria, o grupo da direção de cada sindicato. Grupos pequenos, como o nosso, que só temos 7 diretores e um diretor homem, porque as trabalhadoras domésticas, na maioria, são mulheres. Mas nós temos também os homens, que são os caseiros, né, o motorista particular, o cuidador de idoso, que, inclusive, antes do Covid, com a reforma, a deforma, né, que a gente fala assim, a deforma trabalhista desse governo assassino que está aí, atingiu diretamente a nossa categoria, porque quando a gente conseguiu alcançar esse direito do imposto sindical, o governo veio e cortou as nossas pernas. Nós ficamos sindical, que era o sonho nosso, porque a gente não tem um plano, a gente não tem um carro para mobilizar a categoria, a gente sai de ônibus 4, 5 horas da manhã para fazer essas profetadas, para conseguir alcançar algumas trabalhadoras na grande ola. Então, é luta contínua, né? E a deforma trabalhista e previdenciária, a gente ficou sem chão, porque quando a gente deu uma avançada, a gente veio e perdeu alguns direitos, né, que já estava garantido por lei, mas a gente não desistiu. A gente continuou lutando, mobilizando, chegou o Covid, outra porrada que a gente recebeu, e aí a luta está assim árdua. E essas violências que a gente está passando, isso está atingindo a nossa saúde mental, porque a maioria dessas mulheres, quando ela perde seu emprego, a violência contra ela já existia no local de trabalho e familiar, né? E hoje, até para a gente fazer o atendimento no sindicato, a gente entra às 9 da manhã e sai às 5 da tarde arrasada, porque os órgãos públicos não estão funcionando. A gente não tem como pegar uma trabalhadora doméstica que perdeu seu emprego para poder fazer
um acompanhamento até uma aspirina, um calmante, porque ela já estava na casa há 40 anos e foi mandada embora. Foi acusada de roubo. Vocês viram aí nos últimos noticiários que está tendo, as trabalhadoras que foram resgatadas, né, na casa desse povo como um animal. Eu crio um animal aqui, o meu bichinho eu trato com todo amor. E essas companheiras que foram resgatadas, aqui em Salvador, no mês de abril, a gente teve, acho que foi no total, 28 trabalhadoras domésticas, que dentro do Covid elas foram obrigadas a permanecer no local de trabalho e, se elas não aceitassem, até passar o Covid, que elas pedissem a demissão. Então, de uma forma ou de outra, a gente está sendo prejudicada e a contaminação também está muito grande. Porque essas trabalhadoras, elas pegam ônibus e metrô, saindo dos bairros, dos grandes bairros periféricos, indo para as grandes orlas. Teve também aí a cantora, o marido da cantora, que a trabalhadora ficava a semana toda e só vinha para casa no sábado. Também teve essa denúncia. Né? Então, são muitos casos que dentro do Covid não está nos prejudicando. E aí, como fazer? O que foi que o sindicato e a federação de lá para cá, de 2020? A gente teve que parar tudo, a gente teve que se reinventar. Aí foi que veio a ideia de fazer a campanha, né? Cuida de quem cuida de ti. Pegamos aí todos os apoios do Ministério Público, da imprensa, para levar até o ar essa campanha. E aí vem aquele caso da Mirte, né, que foi uma das trabalhadoras domésticas, e foi uma outra situação que a gente ficou a ponto de enlouquecer, que o menino Miguel acabou perdendo sua vida, ele foi assassinado pela própria patroa. De lá para cá, aqui na Bahia, foram 2 casos, um em Feira de Santana e o outro aqui próximo, Lauro de Freitas, né, que essas trabalhadoras se contaminou e foi a óbito. Então, como é que fica a família dessa trabalhadora? Desamparada, porque se ela é a única chefe de família que leva esse pão, esse sustento, que dá o suporte, ela foi a óbito. O que será dessas crianças, né, da família dessa trabalhadora? Porque a maioria estão sem a carteira assinada, a maioria, até a gente lutar pela justiça, que tem que resolver a questão do direito trabalhista, já morreu mais um da família dela de fome. E aí a federação e o nosso sindicato, a gente fez a mobilização com as campanhas nas redes sociais. O nosso sindicato, aquele nunca fechou as portas. Em 2020, a gente teve que fechar, ficou 6 meses por causa do isolamento social, do decreto. E de lá para cá, a gente lançou a campanha, né, das cestas básicas, onde a gente conseguiu, através de projeto de apoio de alguns grandes parceiros e parceiras, a gente conseguiu mobilizar e receber as cestas básicas, com material de higiene, de limpeza, né? Para poder a gente dar esse primeiro suporte, porque a fome não espera. Lançamos também a FENATRAD, um decreto para as trabalhadoras domésticas estivesse de linha de frente, para também ser prioridade, porque vocês viram aí que as trabalhadoras domésticas ela sempre foi invisível, mas no momento do Covid saiu a matéria dizendo o quê? Que era um trabalho essencial. Aí, ou seja, mais mulher preta morta pelo Covid, mas antes que a gente venha dizendo o quanto é importante uma trabalhadora doméstica dentro da sua casa, cuidando do seu maior bem, que é sua família, para você buscar o seu tesouro lá fora e trazer, nós temos família. Nós também somos gente, somos seres humanos e merecemos respeito e avaliação. E aí, o que foi que aconteceu? Aí, esses safados que estão aí, os ladrões, ensinam que o trabalho doméstico, as trabalhadoras domésticas são essenciais. E aí, nós na campanha, essenciais são os nossos direitos. E cadê eles que você não põe em prática? Porque a lei existe, gente. É desde 1972, e porque a maioria dessas mulheres trabalham sem essa carteira assinada. Eles não respeitam. E aí, de lá para cá, a gente vem fazendo todo um papel de formiguinha,
para conseguir essas cestas. Agora mesmo eu estou aqui conversando com vocês e tem 10 aqui do outro lado. Que aqui em Mata Escura tem um coletivo que foi fundado por mim, que é o Creus Oliveira. Em homenagem, a gente colocou o nome da nossa guerreira, e esse grupo está, cada dia que passa, crescendo, que é a proposta desse Milka, grupo, deixa eu que te foi pedir, criado deixa eu em te 18 pedir, Milka, de 2016, dezembro de 2016, aonde eu vi a necessidade de fazer essas mulheres, quando ela não pode ir até o sindicato na amanhã, Vasco, né? aí reúne para poder fazer o trabalho, para poder a gente fortalecer. No domingo, meu bairro tendo um espaço para poder eu me reunir, a gente está fazendo aqui um trabalho, onde a gente já tirou, a gente também vive no bairro onde não oferece segurança pública. Mas a gente quer saber de algumas outras questões. A gente sabe, você está trazendo para nós, né, que a pandemia ampliou, né, um estado de precarização da categoria que antecede a pandemia, ou seja, a pandemia ela escancara uma situação de muito sofrimento dessas mulheres. E o companheiro Windy gostaria de trazer uma outra questão para você nessa roda nossa aqui. Milka, muito bom poder te ouvir Oi. falando sobre um assunto tão relevante, né, sobre uma categoria crucial no nosso cotidiano e muitas vezes invisibilizada. Eu tenho muitas perguntas que eu queria fazer, né? E você, na sua fala, acabou respondendo já. Então, eu vou fazer uma única pergunta, geral. Sabemos que na última década, o Brasil vem recebendo um fluxo significativo de imigrantes e refugiados, né? Das imigrantes e refugiadas, a gente sabe que tem uma representação, uma representatividade predominante de mulheres negras. Então, eu gostaria de saber qual a representação da mulher negra, imigrante, refugiada e ou nativa dentro desta categoria e como está sendo o trabalho durante a pandemia. Bem, aqui em Salvador, no Sindoméstico Bahia, a gente não tem recebido nenhuma companheira migrante, né? Mas nós temos um sindicato, não sei se vocês conhecem, de São Paulo, né, que é com a nossa grande presidenta Silvia. Se vocês não tiverem o contato, depois eu até posso passar o contato dela para vocês, porque esse sindicato de São Paulo é o que tem um número grande, né, dessas migrantes. Geralmente são mais mulheres oh meu Deus, Argentina, tem algumas da Argentina, tem alguns homens também que chegaram aí, eu não sei te informar assim com precisão, né, o número de companheiras que vêm dos outros países, né? Mas a Silvia ela pode nos ajudar a trazer essas informações, porque o Sindicato de São Paulo eles fazem um trabalho assim maravilhoso de apoio, né? Inclusive tem até uma das nossas companheiras que hoje ela é diretora, né? Que é migrante e está se destacando muito bem dentro do sindicato. Eu posso depois estar passando para vocês esse contato. Aqui em Salvador, a gente ainda não teve nenhum caso de nenhum imigrante dos outros países. Então, a única coisa que se sabe, né, e que merece ser sublinhada é que não há nenhum registro real, né, das trabalhadoras imigrantes e refugiadas dessa categoria, né, trabalhadoras domésticas. Não há nenhum registro real. Então, é por isso não conseguimos até agora mapear, né, as imigrantes e refugiadas, né, que estão trabalhando neste ramo, neste rumo. Acho que a Posso sua fala responder? vai ao encontro do que Milka traz, né? De não haver, então,
do sindicato na Bahia ainda um acúmulo, uma experiência com essas mulheres, né? Acho que é isso que ela traz. E acho ótima a indicação de que a gente busque a aproximação através de você mesmo, né, Milka? Com o sindicato em São Paulo, com a FENATRAD, enfim, eu acho que o Andy é o nosso companheiro aí que pode fazer esse diálogo para nos ajudar, então, nas nossas estratégias. Não sei se a gente poderia, Eliana, você seguir ou a gente chama o companheiro Jefferson para se juntar a nós aqui na roda. Isso, o Andy está se despedindo de nós, Milka, e a gente vai receber mais um colega que quer conversar com você, mas enquanto isso, né, a gente podia perguntar um pouquinho como é que tem sido, né, quais os pontos fortes que você percebe da resistência das mulheres durante esse período da pandemia, né, porque você contou de algumas dificuldades, né, e qual tem sido o ponto forte, né, que tem realmente feito vocês se manterem, né, unidas e aguerridas durante essa pandemia, se você pode ir contando isso para nós. Ok. Agradecer aí o nosso irmãozinho, lindo, viu? E dizer que estamos juntos. Então, a importância, né, a gente já vem fazendo, é conscientizar. Porque um povo conscientizado, principalmente como o nosso, que já vem passando por essas violações de direito, quando a gente faz um trabalho de formação, né, voltado para uma categoria onde foi negado o direito do estudo, do conhecimento, a gente transforma a vida dessas pessoas, né, dessas mulheres, em especial as trabalhadoras domésticas. A gente tem agora a Marinalva Barbosa, que ela pegava o ônibus pela cor, né, e muitas das vezes ela se perdeu dentro de Salvador, e hoje a Marinalva está fazendo o curso de Direito e já vai se formar para o ano. Então, isso é uma grande conquista e um espelho que a gente tenta trazer para essas mulheres o quanto elas são importantes. Porque se a gente desistir da luta, se a Laudelina desistisse da luta lá atrás, né? Hoje as trabalhadoras domésticas, se a situação já não está boa, hoje a gente nem existiria no mapa, né? Então, a importância que eu vejo desse movimento, o qual eu faço parte, é a gente cada dia mais buscar descer as periferias, fazer a formação, buscar os apoios nacional e internacional, né? Fazer um trabalho mesmo de base, mesmo com dificuldade, porque a gente não tem a bala na agulha, mas a gente tentar resgatar também a nossa história, né? O porquê que o trabalho doméstico ele é tão invisibilizado, não é valorizado no Brasil, né? Porque existe um histórico perverso lá atrás, né? Que já vem de muitos anos, aonde nossos reis e rainhas, a gente vivia na África livre, e fomos trafegados da África para o Brasil, e hoje a gente se vê dentro de um Senado onde a gente ainda precisa lutar muito para conseguir essa liberdade, porque não é fácil para uma mulher negra reconstruir sua vida depois de tanta violação na infância. Um homem negro se vê um doutor, né? Se isso foi negado, e o doutor que eu falo não é da vida, né? É acadêmica. Hoje eu estou com 52 anos, ainda não terminei o meu ensino médio. Hoje eu tenho uma neta com 16 anos, e não é que a gente não queira. A gente aqui no sindicato também, a federação, já ouviu muito isso. Para que trabalhadora doméstica estudando? Para que trabalhadora doméstica morando em um apartamento, né, tendo uma moradia digna? Para que uma trabalhadora doméstica com filho na universidade? Gente, a sociedade precisa entender que a Constituição de 88, que nós também conseguimos mexer, dizer estamos aqui, é para todos, né? Não é só essa questão, porque o filho do branco é que tem que ter um bom carro, tem que morar em um bairro bom, e o preto tem que continuar sendo escravo, mas a gente precisa buscar junto com a sociedade, é o que vocês estão fazendo aqui, para que a gente possa
a mostrar para os novos futuros que vêm aí, que é as trabalhadoras domésticas, que elas não venham da forma que eu vi a Creuza e milhões de trabalhadoras, né? Que elas têm escolha. A minha neta mesmo, eu levo ela para o local de trabalho não para ela trabalhar, para ela ver o quanto o trabalho que a avó dela está fazendo é importante. E aí, se mais tarde, ela com estudo ou sem estudo, ela disser, minha avó, eu quero trabalhar como trabalhadora doméstica, ela vai saber do seu direito, ela vai perceber as violências, né, que ela pode sofrer, como é que ela pode buscar ajuda. Ou seja, o trabalho doméstico, ele só precisa ser valorizado e fortalecer a luta dessas mulheres em cada estado, né? Como teve aí a pergunta sobre as migrantes, que essas mulheres imaginem, se a gente aqui falando a mesma linguagem, a gente já sofre, imagine vindo uma mulher que não compreende a língua, né? Ou saindo daqui para lá, ou vindo de lá para cá, as violências que essas mulheres sofrem. Então, como é que a gente vai mudar? A gente precisa mudar a mente da sociedade. E para a gente mudar a mente da sociedade, a gente vai precisar estar organizada. Milka, nosso companheiro Jefferson, que está aí, que tem uma longa trajetória também, não é, na saúde do trabalhador, na defesa intransigente da saúde de trabalhadoras e trabalhadores, tem trabalhado aí assessorando sindicatos operários, sindicatos de trabalhadoras, e ele gostaria também de dialogar um pouco com você e trazer uma questão com relação sobre as doenças relacionadas ao trabalho, enfim, eu vou passar para Jefferson, a gente tem pouco tempo, infelizmente, porque você traz questões tão preciosas para nós que a gente precisaria aí de explorar por mais muitos minutos. Eu vou passar para Jefferson, com você. Nós temos 5 minutos, tá? Então a gente vai fazer rapidinho. Olá, Milka, tudo bem? Gostaria de saber se você tem ideia das principais doenças que acometem as trabalhadoras deste ramo, além de acidentes, né? E qual que é a repercussão que isso tem? A gente sabe que muitas trabalhadoras não têm registro formal, então não são notificadas. Mas há, por exemplo, como punição a demissão dessas trabalhadoras? Obrigado. Ô, Jefferson, que prazer, viu? Então, vamos lá. Com certeza, né? Como eu falei no início da minha fala, as violências, Jefferson, que eu sofri, da violência sexual, psicológica, né? Física, isso tudo hoje me causou uma depressão muito grande, né? Eu já cheguei até perder a noção de quem sou eu, né? E hoje eu faço um acompanhamento psicológico. E no trabalho doméstico, eu sempre digo nas minhas palestras que as trabalhadoras, elas vivem que nem panela de pressão, né? A qualquer momento a gente pode explodir. Por que essa comparação com a panela de pressão? Porque quando o alimento ele já está quase ponto, ou chegando no ponto, começa a sair, né? Aquela fumacinha. E aí, se você não souber manusear ali, o que vai acontecer? A qualquer momento ela pode explodir, assim somos nós. Porque o trabalho doméstico, ele requer muito conhecimento, né? E quando essas mulheres começam a trabalhar numa idade que nem a minha, com 7 anos, com 10 anos, essa criança ela está passando por um processo, né, físico e mental, que o trabalho doméstico vai acabar atingindo de alguma forma a saúde dessa pessoa. E o que hoje a gente vê, a maioria dessas mulheres, assim como eu, a depressão está em primeiro lugar, né? Quando a gente perde o emprego, vem essa questão do desespero, como é que eu vou me manter, como é que eu vou pagar minha água, minha luz, meu aluguel? Ó, Jefferson, já teve caso, e Ritinha, mas Eliane, tá aí? Já teve caso lá no sindicato das trabalhadoras ir buscar o direito dela com 40 anos e a gente só poder fazer o cálculo dela de 5 anos para cá. E nesses 40 anos ela ouviu a patroa dizer, ó, Milka, quando você sair eu vou lhe pagar todos os seus direitos. E aí essa trabalhadora quando sai, ela é botada para fora até de madrugada, porque vem do interior.
muitas perdem até o contato com a família. E aí, quando elas são demitidas, que alguém leva, né, por ironia do destino, até o sindicato, a gente às vezes traz até para dentro de casa para poder cuidar. E muitas tentam suicídio na frente do sindicato. Então, isso reflete o quanto essas violências que a gente sofre, Jefferson, afetam a nossa saúde, né, no geral. E uma outra questão que a gente está percebendo agora dentro do Covid, que de 2020 para cá, quando essa trabalhadora é contaminada, ela procura, vai até a unidade de saúde, que é o SUS, faz todo aquele processo, com 5 dias, com 8 dias recebe o resultado, ela está com o Covid. E aí, quando elas são encaminhadas para o INSS, tem lá o rombo de 5, 6 anos, meses ou anos, sem a contribuição. E aí, como é que essa trabalhadora doméstica fica? Ela vai à beira da loucura. Então, a federação, em 2020, a gente teve, pela FIT, né, um projeto muito bom, que devido às demandas dentro dos sindicatos, a gente viu que as trabalhadoras domésticas estavam surtando. Aí, desculpa. Aí nós conseguimos um projeto. Oi. Milka, oi, deixa eu te dizer. Estou me lamentando porque a gente vai ter que se despedir, né? Na verdade, nós do GT5 não vamos te perder de vista, não é? Porque você traz mensagens valorosas, baseado na sua realidade, na realidade do seu sindicato, da sua categoria, que são mensagens importantíssimas para nós, né, de enfrentamento dos desafios, enfrentamento de adversidades e superação, não é? Então, você traz a resistência da mulher negra. A gente acha que foi muito acertado a gente pensar nessa roda e nessa escolha de diálogo com você. E certamente vamos construir a viabilidade de outros momentos, não é? Que a gente possa se aproximar, ter você conosco, para nos orientar também. A disposição da frente ampla é essa, e a gente está junto com as entidades sindicais, entidades de trabalhadores, para a gente construir, não é, uma sociedade melhor, né, uma sociedade mais igual, justa. Então, estamos juntos nisso, e a gente vai agradecer imensamente. Eu estou agradecendo em nome da frente, em nome do GT5, em nome dos nossos companheiros que estão aqui, Jefferson, Eliana, Wendy, tá certo? Agradecer muito a sua disposição para falar conosco dessa realidade tão dura, não é? Mas, ao mesmo tempo, tão bela, de tanta resistência, de tanto enfrentamento corajoso. Então, é isso. Um abraço nosso, e nós estaremos aí te buscando para conversar e aprender muito com você. Beleza? Eu tenho que encerrar, porque a gente está tchau, querida. todo tempo. Um Muito abraço. obrigada. Foi um prazer. Obrigada.